Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um convite às ideias vivas de Miss Mason. Nosso principal objetivo aqui é oferecer para você, pai, mãe, educador, ferramentas para uma educação viva para as crianças ao seu redor. E o nosso assunto hoje vai contra tudo aquilo que a gente já tem falado aqui sobre livros vivos e como eles são essenciais para a filosofia de educação de Charlotte Mason. Porque por mais que os livros vivos sejam realmente importantes e Mason coloca um grande peso nisso em todo o seu método de educação, uma educação liberal não é feita só de livros vivos. Mas você sabe do que mais? Ela também é feita de coisas. Mas como assim? Que coisas são essas que Mason está falando, hein, Mari? Bom, para nos ajudar a entender o que Mason quer dizer com coisas, né, livros e coisas, nós vamos ler e comentar um artigo que foi escrito em 2011 pelo nosso amigo Art Middlecoff, que já conversou aqui com a gente sobre o método da Charlotte, o método clássico de educação. E nós vamos deixar o link dessa conversa, aqui na descrição desse episódio, mas, só para contextualizar, né, o Art, ele é um pai homeschooler, ele tem 3 filhos, 2 já são adultos, inclusive ele já é avô também, e o Art tem um trabalho de divulgar a educação Charlotte Mason, né, de forma fiel, através do Charlotte Mason, Poetry. Então nós vamos ler um artigo que se chama "Quanto a conhecer a coisa em si". E nele o Art traz uma experiência pessoal que nos ajuda a entender o que Charlotte Mason quer dizer com coisas, né, que é outro princípio fundamental, na educação dela, o conhecimento real das coisas e não sobre aquela coisa. É muita coisa, né, Jonice, mas vai ficar mais claro conforme a gente for lendo esse artigo. E nesse relato, o Art mostra como isso se aplica na prática do estudo da natureza, mas esse princípio pode ser aplicado em outras áreas do currículo. Então, vamos começar com a leitura, como a gente tem feito, a gente lê um trecho e a gente comenta, e vocês vão achar esse artigo na íntegra no nosso blog, no descobrindocharlottemason.com.br, e nós vamos deixar todos os links mencionados aqui na descrição desse episódio. Então, vamos começar. Bem, não digo que não se possa conhecer a respeito de muitas coisas pelos livros, mas quanto a conhecer a coisa em si, que eu seja introduzido por aquele que a conhecia antes de mim. Formação do Caráter, volume 5. Quando comecei a ler os escritos de Charlotte Mason no início de 2005, meu objetivo era me tornar um professor de homeschool mais eficaz. Eu confiava que o método de Mason era eficaz, mas percebi que precisava aprendê-lo para aplicá-lo corretamente. Assim começou o longo processo de ler, experimentar, aplicar e lentamente melhorar. Então, nesse artigo, o Art já fala, né, da dificuldade dele, desse ponto de partida que é muito comum entre nós, pais, mães, educadores, de não sabermos, de tudo, né, de não termos aquele domínio, de conhecimento. E apesar da gente ver no método da Charlotte um caminho seguro, da gente confiar no método, muitas vezes nos falta aquele conhecimento que a gente sabe que estão nos livros, mas às vezes a gente tem dificuldade de colocar aquilo que a gente lê nos livros em prática, e o Art vai falar mais sobre isso, conforme a gente lê esse relato, né. E a gente também entende que o estudo da natureza é né, dessas disciplinas no método da Charlotte Mason que geralmente traz, essa dificuldade, né, que nos paralisa. Então a gente começa vendo já numa pessoa que como nós, num pai educador, que sentiu isso na pele. E o que me chama a atenção dessa parte do artigo ali também, Mari, é essa citação que ele faz ali, né, da formação do caráter de Mason, que não digo que não se possa conhecer a respeito de muitas coisas pelos livros, mas o quanto a conhecer a coisa em si, que eu seja introduzido por aquele que a conhecia antes de mim, né. Então, tem sim, um conteúdo a respeito das coisas que nós vamos adquirir esse conhecimento através dos livros vivos.
mas a Charlotte, ela sempre vai falar para nós irmos nas fontes primárias, e muitas vezes você, ao invés de conhecer sobre aquele assunto, ao invés de você conhecer sobre as plantas, sobre, algo da natureza, sobre as pinturas de um artista, é muito melhor que você conheça a coisa em si, né, a pintura, a árvore, a planta. Então a Charlotte, ela vai trazer isso muito presente dentro da filosofia de educação dela e do método das lições, essa importância de conhecer a coisa em si, não só de ouvir falar, não só de ler sobre, mas de observar, seja aquele objeto, seja aquela pintura, seja aquele objeto da natureza, né, o quão isso importante é. Agora eu vou continuar a leitura aqui do artigo, então, do Art. Ele vai continuar o artigo assim: desde o início, eu sabia que o estudo da natureza era uma parte importante de uma educação Charlotte Mason. Isso parecia ser o maior desafio que eu enfrentaria. Como eu poderia seguir o método de Mason sem fazer estudo da natureza? E, no entanto, eu não sabia nada sobre natureza e nem como estudá-la. Aos livros, então. Certamente, eles me mostrariam o caminho. Meu primeiro passo foi encomendar vários livros e guias, alguns guias de campos e alguns livros sobre parques locais. Aos poucos aprendi onde crescem as flores silvestres nativas da minha comunidade. Finalmente, fui até a trilha Jan Crema, armado com um guia da trilha e fotografias para me ajudar a identificar o que eu veria. Mas onde eu esperava ver espécimes facilmente identificáveis lado a lado, encontrei um labirinto confuso de flores minúsculas de todas as cores, formas e tamanhos, nada parecidas como as fotos ou guias. Eu estava perdido. Fiquei frustrado e desanimado, mas não podia desistir. O volume 5 da série de Mason tem uma seção chamada Pais em Conselho. Um dos pais diz: todos deveriam saber algo sobre os fenômenos naturais que uma criança provavelmente encontrará. Mas como adquirir tal saber? Livros? Outro responde: precisamos do auxílio do naturalista, um entusiasta que não apenas ensine, mas nos incendeie com o desejo de conhecer. E era isso que eu precisava: a ajuda de um naturalista. Eu acho muito interessante essa parte do artigo, né. Primeiro o Art vai trazer essa experiência dele, dessa tentativa de aprender sobre a natureza a partir dos livros, e como isso se tornou uma frustração quando ele foi na natureza e não conseguiu encontrar as coisas do livros, né, como ele ficou perdido com aquilo ali. E vamos desenrolando o artigo para você entender um pouquinho mais dessa história. Mas o ponto aqui é que a educação, ela precisa começar com esse contato direto com as coisas. Então, não é só a partir dos livros. Quantos de nós não fizemos isso também, né? Eu acho que eu também fiz algo parecido com o que o Art fez, de ok, eu vou precisar estar atento na natureza com a minha filha, mas eu não sei nada sobre a natureza, eu não sei o nome de nenhuma planta, nem uma flor, nem uma árvore, e ela vai ficar me perguntando, eu não vou saber o que responder, então eu vou comprar um monte de livro e a gente deposita essa expectativa no livro, ao invés de ser no estudo do objeto em si, né, Mário? E ele vai continuar discorrendo isso ao longo do artigo. Por falar em coisas e natureza, gente, eu não sei se dá para ouvir no meu áudio aqui, mas se vocês estiverem ouvindo um ruído que aumentou agora, ó, aumenta e diminui, é porque eu tenho pelo menos umas 5 espécies de cigarras, coisas a serem estudadas aqui no meu quintal. Ah, isso é um ótimo ponto de partida, né, o Art vai decorrer a experiência dele no artigo, mas, esse trecho também me lembrou outra coisa importante, né, no método da Charlotte. Quem leu Educação no Lar se depara com todas aquelas horas ao ar livre quando a criança ainda é pequena. E gente, sim, por quê? Justamente
por causa disso, né, para ela estar em contato com as coisas e poder observar a criação de Deus em primeira mão, né, ter esse contato direto. E claro que os livros vão ter o seu papel importante, né, a Charlotte não está dizendo ou é isso ou aquilo, ela está dizendo é isso e isso também, é isso e é aquilo. Mas vamos dar continuidade no artigo. Muitos meses depois, para minha alegria, soube de uma aula de identificação de plantas a ser realizada no Parque Chilliwack Prairie. Me inscrevi com meses de antecedência e cheguei com entusiasmo no primeiro dia de aula. Fomos até a trilha de Encrema, mas desta vez eu tinha um guia de campo humano, alguém que podia desvendar aquele labirinto de complexidade botânica. Ela conseguiu identificar as flores direitinho. Saí daquele primeiro dia com uma confusão na cabeça. Tinha ouvido tantos nomes e visto tantas plantas, todas corretamente identificadas. E mesmo assim não lembrava de nada. Eu não tinha uma base para esse conhecimento. Mas em cada aula seguinte, eu levava minha câmera digital. Fotografava cada planta à medida que era identificada e anotava o nome. Com o passar dos meses, fui lentamente construindo meu próprio guia de campo no Shutterfly.com, que é um site americano para editar e imprimir fotos online. Um ano depois, um novo verão, e lá estava eu, de volta a Chilliwack Prairie, na aula de identificação. Depois de tantos encontros com as flores silvestres, algo estranho começou a acontecer. Eu não só comecei a lembrar os nomes, não só comecei a reconhecer as espécies. Na verdade, comecei um relacionamento com as flores. Descobri que tinha favoritas, que me alegrava ao ver como estavam as trapoerabas naquele mês. Os cardos e os solidagos começaram a aparecer amigos. E é exatamente isso que a gente vivencia quando os nossos olhos são abertos, né, comentando aqui esse trecho que a gente leu, quando os nossos olhos são abertos, a gente começa a ver a coisa e a desenvolver, esse relacionamento, né. A gente já gravou aqui um episódio sobre a ciência das relações, falando o que que Charlotte Mason quer dizer com isso, né, e como que de fato a criança precisa ser colocada no caminho de diversas relações para de fato adquirir conhecimento. Então a gente um desses, né, desses caminhos, né, que a gente precisa colocar ela em contato é a natureza, mas como a Janice falou também, a gente precisa, aprender, sobre apreciação artística observando diretamente a pintura e não ler um livro sobre aquela pintura, o relato de alguém. Os livros têm o seu papel, mas, aqui eu acho que é esse ponto, né, que virou a chavinha para o arte e que vira a chavinha para muitos de nós, da gente entender que a gente precisa ter esse contato direto e tudo aquilo que a gente observa, né, as coisas que fazem parte da educação acabam virando amigos, a gente acaba formando esses relacionamentos que duram uma vida inteira. Então, vou continuar a leitura aqui, Mari. O arte vai continuar assim: acima de todas as flores da pradaria, uma se tornou minha absoluta favorita, em beleza única e design requintado. Ela era e é incomparável, o lírio dos bosques. Descobri que o lírio dos bosques floresce apenas por alguns dias em julho. Marquei as datas no calendário porque eu não queria perder a chance de ver este amigo especial da pradaria. Mas o estudo da natureza é mais do que identificar espécimes. Eu sabia que também envolvia observação e desenho com pincel. Mas aí eu estava perdido. Primeiro, eu não sabia nada sobre aquarela. E o desenho com pincel parecia extremamente difícil. Segundo, não era permitido remover nenhuma planta deste parque. Como eu poderia fazer desenho com pincel com meus filhos se não podíamos levar os espécimes para casa? Aqui a gente vê, nessa partezinha, né, como ele encontrou algo que realmente se tornou esse amigo que tu acabou de falar, né, Mari? Algo a ser observado, como ele percebeu através
do estudo desse lírio, do acompanhamento desse lírio ali, que ele florescia só em julho, e não apenas só para ele saber o nome, para ele saber a data de florescer, mas porque ele estava criando essa relação, desenvolvendo essa ciência das relações com tudo isso também. E uma coisa aqui que eu acho que se assemelha a muitas mães, né, muitas famílias educadoras que têm, às vezes, esse bloqueio com o estudo da natureza e o diário da natureza, que é a questão do desenho com pincel, do desenho com aquarela. Algumas até sonham em aprender e outras, né, são traumatizadas e não gostam de pintar. Eu tô curiosa para ver como é que vai se desenrolar essa história do arte aqui, Mari. Eu só queria adicionar uma experiência pessoal minha, no que diz respeito a quando a gente encontra um amigo na natureza. Aqui há uns anos atrás, é um passarinho, eu não sei o nome dele em português, mas é o Red Winged Blackbird, é um passarinho preto que tem um detalhe vermelho, na asa. E eu achei, nossa, quando eu vi ele a primeira vez, eu achei espetacular. E aí eu comecei a perceber que ele é um passarinho migratório, então eu comecei a anotar, né, seguindo lá no meu caderno da natureza, comecei a anotar toda vez que eu via ele pela primeira vez. E gente, eu não consigo descrever em palavras, mas algo tão simples, a alegria de estar, naquele mês, naquele período que eu geralmente encontro ele pela primeira vez. Eu já fico alerta quando eu estou dirigindo na estrada, tem um local que eu sempre vejo ele, que ele faz ninho, eu imagino que seja o mesmo, né, talvez não seja. Mas enfim, dessa expectativa da gente já se preparar para encontrar aquele pássaro ou aquele, enfim, aquela coisa da natureza que se tornou um amigo, né, aquela expectativa. Mas vamos ver então como que o Arthur vai lidar com essa questão do desenho do pincel, que eu acho que a gente pode ter uma resposta àquela mãe ou aquele pai que precisa de ajuda, mas a gente fala no final, né, Janice? Bom, continuando. A resposta para as minhas 2 perguntas não veio de um livro. Quanto a conhecer a coisa em si, que eu seja introduzido por aquele que a conhecia antes de mim. Na conferência Childlight USA em 2011, eu, finalmente, participei do workshop de estudos da natureza conduzido por Deborah Dobbins. Lá, a Deborah me ensinou como fazer o desenho com pincel. Meu medo de desconhecido deu lugar ao prazer por uma nova atividade, mas o mais importante, Deborah removeu o meu último obstáculo. Ela disse que quando a turma é pequena o suficiente, a melhor maneira de fazer estudo da natureza é levar as aquarelas até as plantas. Levar as aquarelas até as plantas? Claro! Nada do que eu tinha lido me deu essa ideia. Eu precisava da ajuda de alguém que já conhecia antes de mim. Uma vez entendido o princípio, a execução foi simples. Em poucas semanas, nossa família tinha uma caixinha portátil para desenho com pincel. E que alegria ver meus filhos fazerem seu primeiro desenho com pincel de flores ali mesmo na trilha Jane Crema. 2 meses atrás, em julho, era tempo dos lírios dos bosques florescerem. E era hora da minha aventura com o estudo da natureza finalmente florescer também. Meus filhos e eu encontramos os lírios e meu filho fez seu desenho com pincel. E a foto desse desenho vai estar tá no nosso blog, junto com esse artigo. O primeiro capítulo de Pais em Conselho termina com os pais decidindo o que fazer a seguir. Precisamos aprender o que desejamos ensinar, diz um dos pais. De fato, eu sabia disso. Foi por isso que comecei a ler Mason. Mas agora percebo o que aqueles pais em conselho entenderam. Às vezes, o professor precisa de um treinador. E às vezes, esse treinador não é um livro vivo, mas uma pessoa viva. E é assim que o Art termina, esse relato, e eu acho tão maravilhoso da gente poder ter a experiência, né, de um pai que já está aí com os 2 filhos formados e o terceiro quase graduando, já é avô, e ele contar, com humildade desse processo, né, da gente
junto com os nossos filhos, podermos florescer também, podermos porque, né, crianças nascem pessoas e nós continuamos sendo pessoas, então tudo aquilo que a gente fala de nutrir a mente, de nutrir o coração, de educar, né, os nossos filhos, se aplica para nós, porque educação é viva e continua por uma vida. Então, esse processo do arte superar, como fazer desenho com pincel, como lidar com a aquarela, como, ir até as flores, se as flores não podem vir até nós, mas acho que o que eu percebi desse relato dele, né, o que ficou para mim, o que me marcou realmente foi a humildade dele, de não desistir, de continuar tentando e de entender que os livros são importantes, mas que a gente também precisa de pessoas, de mentores, de pessoas que estão ali um passinho na nossa frente para nos ajudar na nossa educação e assim a gente poder, compartilhar com os nossos filhos, né, nesse lugar de: "Nossa, eu tenho esse interesse", e os nossos filhos vendo esse interesse em nós, eles, né, despertam ainda mais nele esse desejo de continuar, de querer continuar aprendendo. E é isso mesmo, né, Mari, por vezes o livro vivo é uma pessoa, não uma página, né, por vezes a ideia viva, ela vai estar ali no objeto natural em si, igual tá nas cigarras aqui em casa, as meninas estão coletando potinhos das cascas de cigarra, né, porque ficam pelas árvores ali, aquela casca com o formato dela bem direitinho, sequinha, até os guris tem 2, 4 anos já estão lá: uma casca", e aí eles pegam o diário da natureza, levam lá para fora, vão desenhar ou traz as casquinhas aqui para dentro, vão registrar. E isso é um conhecimento a partir da observação, né, a gente teve muita experiência também no CMC com as mães nesse último trimestre de 2025, estudando os répteis e os anfíbios, que são coisas, né, que talvez em algum outro momento você não pararia para prestar atenção e ficar olhando com, uma observação atenta realmente e uma narração descritiva, aquela cobra, aquele sapo, né, aquele girino. E são coisas que eu vejo, assim, como a educação domiciliar nos estica a aprender primeiro aquilo que a gente quer ensinar. Às vezes a gente quer só levar os nossos filhos na natureza e largar eles lá, mas a gente vê aqui o que o Art está falando, né, primeiro ele precisou vivenciar isso, de entender o que é essa ciência das relações. Então e a Charlotte nos convida a isso, né, não apenas mande seus filhos para a natureza, né, vá com eles, seja aquele que está observando, que está trazendo perguntas para observação, como os manuais de estudos da natureza nos trazem, seja aquele que vai instigar o olhar para as coisas. E para a gente se encaminhar para o fim aqui, a gente queria apenas deixar claro, né, que o estudo das coisas, dos objetos em si, não são apenas da natureza, né, mas como a Mari já falou aqui também um pouco, a apreciação artística, a música, o desenho, o artesanato, tudo aquilo que é físico, né, talvez os projetos que vocês façam de robótica ou de outras coisas, que estão sendo observadas diretamente ali, são coisas que podem ser estudadas, né. E você vai se deparar muito com esse termo "coisas" nos livros da Charlotte, por isso a gente quis fazer um episódio só sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a Mason termina o livro Educação na Escola, né, falando assim: "Eu espero agora ter mostrado para vocês como é possível uma educação em que os estudos sirvam para o deleite por meio dos livros e das coisas". Então, lembrem-se disso, né, conhecer a coisa em si é mais do que ler sobre ela, é vivenciar, é observar a coisa com os seus próprios olhos, com os seus próprios 5 sentidos, estudar, registrar, ouvir, apreciar. Lembre-se disso. Bom, então para encerrar esse nosso episódio de hoje, eu vou ler um trechinho do In Memoriam, que é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923. Reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos, In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto.
Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi pelo bem das crianças. E o trechinho de hoje foi escrito pela Frances Chesterton, esposa do famoso escritor Chesterton. A Frances trabalhava com a Charlotte Mason, ela trabalhou com ela por um tempo, e ela diz o seguinte: a senhorita Mason era dotada de muitos talentos, mas nenhum, em minha opinião, superava seu poder de inspirar os outros com ideias tão fundamentais e sólidas que aqueles que conseguiam colocá-las em prática sentiam que elas deviam ter origem na verdade. Muitas vezes as ideias são inspiradoras por um tempo, mas têm pouca relevância, pouca relação com os fatos. Elas não sobrevivem para dar frutos. Todos podemos dizer do trabalho da senhorita Mason em prol das crianças e da verdadeira educação que ele lhe dava com as concepções primárias, o valor intenso de cada alma humana, de modo que nada dos dons de Deus, concedidos diretamente por ele mesmo ou por meio de suas criaturas, poderia ser bom demais para ela.